O Salmo 105:15 fala algo muito forte. Não toqueis os meus ungidos e não maltrate meus profetas. Esse é um salmo muito pouco usado aqui no Brasil, muito pouco, talvez até conhecido, porque nós observamos que aqui no Brasil, atualmente, os ungidos de Deus estão tão comuns, e é tão comum atacar os ungidos que em todas as páginas, jornais e internet, o que mais vemos é pessoas atacando ungidos de Deus. Então resolvi fazer aqui um pequeno estudo, uma meditação, tendo como base a vida de Davi. Exatamente nesse momento que está passando um seriado sobre a vida de Davi. Davi era o homem escolhido de Deus, era o homem, ele foi escolhido para substituir o rei Saul. O rei Saul era na época, quando Davi foi ungido, Saul estava endemoniado. Saul estava rebelado. Saul não respeitava os profetas. Saul não respeitava a palavra de Deus. Saul não vivia os princípios da palavra. Saul simplesmente se apropriou da unção, do reino, da glória de Deus. Ele ousava mudar os princípios de Deus. E Saul não reconhecia a unção, ele não respeitava a unção. Nós usamos falar que a unção que você respeita é a unção que você recebe. Se você não respeita a unção que está sobre alguém, você nunca terá aquela unção. Então Saul não respeitou a unção que estava sobre o profeta que lhe ungiu. Resultado: Saul perde a unção. E agora Deus precisa escolher um novo ungido. Qual seria o teste? O teste do novo escolhido é se ele iria respeitar a unção. Observe que eu sou uma pessoa comum, igual a você. Mas quando nós somos ungidos, então sobre a nossa cabeça vem algo incomum. Aqui está o divino. Algo divino, que é a unção. E o que Deus exige das pessoas é que respeitem o que está sobre aquela pessoa, que é agora ungido. Aquilo que está sobre ele é o divino que está sobre ele. É a graça de Deus, a unção que está sobre ele. E isto que deve ser respeitado. E Saul não respeitou e Deus procura outro. E esse outro, então, teria que passar por um teste mais violento dos testes que alguém já passou. Ele teria que ser testado para ver se ele respeitaria a unção sobre outra pessoa. Independente da pessoa que está debaixo daquela unção. Então observe o que acontece com Davi. O seu líder lhe ataca, joga lança, lhe trai, tenta lhe matar na noite de núpcias, ele persegue, enfim, faz tantas coisas para destruí-lo. E ele responde sempre com submissão, sempre com respeito. A maior luta, eu creio, a maior batalha de Davi estava aqui, não foi enfrentar Golias, porque enfrentar um inimigo, a gente não tem problema, mas enfrentar o próprio pastor, o próprio líder, ser perseguido por inimigos não há problema, sabemos que ele vai nos perseguir, mas ser perseguido pelo próprio pastor, eu sei o que é isso. Eu creio que Davi, então, teve que enfrentar a maior batalha dentro da sua alma, dentro dos seus sentimentos, suas emoções, porque ele amava, respeitava Davi. E ele foge, então,
e tenta se salvar e evitar aquele confronto com o seu próprio líder. E até que um dia ele está numa caverna e de repente na sua frente está o líder. E ele está ali nas suas mãos. E Davi poderia matá-lo. E aí que vem os seus homens, os homens de Davi falam: Davi, aproveite agora e mate o seu líder. Em 1 Samuel 24:6, Davi diz: que o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo as minhas mãos contra ele, pois é ungido do Senhor. Que Deus me guarde de atacar os ungidos. Se ele atacasse ali Davi, ele perdia a unção e se tornaria alguém igualzinho ao Saul. E depois Davi diz a Abissai também no 1 Samuel capítulo 26, verso 9: não faça danos ao nosso ungido, porque ninguém que estendeu a mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. Então a pessoa que estende a mão contra o ungido, ele nunca ficará inocente. Que prova, né? Ter que aguentar o seu pastor tentando lhe matar, lhe perseguindo, e ele tem a chance de matá-lo e não faz. Que lição para os nossos irmãos do Brasil e no mundo todo, né? Mas especialmente no Brasil, qualquer pessoa ataca pastor. Qualquer pessoa ataca, escrevendo, enfim, jornais, televisão, todos os meios de comunicação. Nós vemos pessoas dizendo: este presta, aquele não presta, este é de Deus, aquele não é de Deus, aquele não devia fazer aquilo. E alguns escrevem uma lista de todos, não sobra nenhum. Eles atacam todos. Essas pessoas nunca seriam escolhidas para ocupar o cargo de Davi, ocupar o trono de Israel. Por quê? Porque se Davi se levantasse contra o seu líder, Davi seria um rebelde. E rebelde gera rebelde. Ele continuaria gerando rebeldes, e outros iriam se levantar contra Davi, e outros contra aquele que foi escolhido, e o reino do Senhor estaria destruído. Porque a casa dividida não subsiste, reino contra reino não permanece. Você que está me ouvindo, assistindo, se você foi ungido, respeite a unção. Não se preocupe com quem lhe persegue, porque Saul morre pela própria espada. Mas aquele que resistiu a esta grande batalha e não atacou o seu líder, ocupará o seu lugar. Esta é a prova, a maior prova que eu creio, que Davi enfrentou para chegar até o trono. Mas um dia, Deus julgou Saul, e ele e seus filhos morreram, porque aqueles que atacam os ungidos, eles morrerão, e seus filhos também. Então, quando Saul morre, Davi é o rei. Você que está me ouvindo, não ataque seu líder, não ataque um ungido, de forma nenhuma. Tenha pena dos seus filhos. Poupe a si mesmo. Deus sabe o que faz. Deus escolhe, e quando Ele escolhe, Ele sabe quem está escolhendo. Ele escolhe pessoas que Ele conhece, passado, presente e futuro. Se Ele escolheu Saul, deixe nas mãos de Deus, como Davi. Resista à tentação de tornar-se um lanceiro e jogar lanças de volta ao seu líder. Deixe que ele faça o que ele quiser, mas você teme ao Senhor. Não ataque o ungido de Deus, mesmo que ele te ataque. Não responda. Na hora certa, Deus vai te exaltar. Deus te abençoe.